4 secretários da equipe econômica do ministro Paulo Guedes pediram demissão depois dessa questão, do auxílio sendo anunciado no valor de R$ 400, dessa manobra, do teto de gastos para se encaixar aí esse novo programa, o Auxílio Brasil. Sobre esse assunto, a gente vai tentar entender melhor essa reação com Rafael Cortes, que é economista, sócio da Tendências Consultoria. Rafael, bom dia. Claro, o mercado todo estressado no dia de ontem. Como é que amanheceu nessa sexta-feira e que tipo de mensagem essas demissões geraram a esse mercado que já vinha estressado com o anúncio desse programa? Bom dia, Patrícia, Pedro, prazer estar conversando com vocês. Uma situação bastante delicada nesse momento, No fundo, as demissões e as trocas da equipe econômica, elas expressam, na verdade, um temor maior. Não é só uma questão pessoal entre os secretários, que estão deixando o governo, mas a ideia de que essa é uma mudança em decorrência de uma alteração no paradigma de condução da política econômica. A equipe econômica, por diversas ocasiões, fez a defesa, por exemplo, da emenda do teto de gastos, que é uma emenda que controla o crescimento das despesas públicas, e sinal esse, que não bate com as decisões do núcleo político, as decisões de governo. E, portanto, tem no radar uma percepção de crise fiscal, de risco de crise fiscal. Isso afeta os investidores, afeta os alocadores de recursos, e aí promovendo esse cenário de desvalorização do dólar, com implicações para a economia e, no limite, implicações para o desenvolvimento social. Saída para o governo nessa situação toda, é apontar para que caminho, hein, Rafael? Qual que seria aí a melhor maneira de acomodar toda essa tensão e, claro, sinalizar um compromisso com as contas públicas, É uma saída de difícil execução política e que, na verdade, diante da decisão do governo, que já começou a se manifestar nas discussões, por exemplo, da PEC dos precatórios, é que não vai haver, o final dessa história é que não vai haver a proteção da emenda do teto, do equilíbrio fiscal e dos gastos públicos, O grande problema não é a discussão desse ou daquele programa em particular. O problema é quando a gente soma todos os interesses, o que está em jogo, isso não cabe dentro do orçamento, isso acaba se materializando em maior dívida e, portanto, percepção de risco mais elevado. O que me parece que está acontecendo é um deslocamento entre a ideia que está por trás do projeto de reeleição do governo com a agenda econômica. Essas duas pontas não conversam mais. O ministro Guedes tenta fazer essa arbitragem, tenta sinalizar para o mercado alguma tranquilidade, mas, ao fim e ao cabo, esses sinais já não bastam, porque as decisões são muito contrárias ao discurso, e isso tem promovido uma nova onda de desconfiança em relação à questão fiscal. O que a gente vê é uma tensão muito grande entre os desejos da equipe econômica e a ala política do governo e Congresso base governista. E nesse diálogo que você fala um pouco do que traz, o ministro Paulo Guedes tenta acalmar o mercado. Agora, como é que o mercado enxerga o papel, a posição e a postura do ministro Paulo Guedes, a situação dele agora com o anúncio de saída dos seus 4 secretários e secretários importantíssimos, defensores do teto de gastos por lá, inclusive quando se fala da autonomia que tem hoje o ministro Paulo Guedes dentro do governo? Patrícia, acho que essa sua frase final, ela traduz um pouco o dilema e a percepção do mercado, De que aquela ideia que apareceu em diversas oportunidades no discurso do presidente, de que, em relação à economia, o Paulo Guedes é que tocava a economia, teve aquela imagem muito conhecida, do tal do posto Ipiranga, ou seja, a ideia de um ministro que estaria à frente das decisões e das definições da política econômica. Quando a gente começa a ter mais um episódio, e acho que esse ponto é importante, porque não é só essa troca que está acontecendo agora. Na verdade, uma série de nomes da equipe econômica ligados à questão fiscal, já saíram anteriormente, justamente por conta dessa ideia de que as decisões
políticas estavam mudando a direção da gestão de política econômica. Então, está dentro desse contexto e me parece que a leitura é que, basicamente, o ministro Guedes não é o responsável no limite para as decisões e que, portanto, o papel dele servir como contraposto a essa tendência de expansionismo por conta da questão eleitoral, que ele não exerce mais esse papel, dando base aí para mais uma onda de desconfiança. Isso já começa a sentir no dólar, isso vai afetar a inflação, enfim, os desdobramentos econômicos ainda vão aparecer desse cenário de instabilidade macroeconômica. Rafael, alguns especialistas em contas públicas têm defendido a ideia da emissão de moeda para pagar esse auxílio. Essa é uma alternativa a ser considerada nesse momento? Olha, não sem implicações, né? Me parece que, acho que tinha uma ideia por trás e que, basicamente, vou dar uma resumida aqui, né? Que, olha, o endividamento não é um problema tão grande porque as taxas de juros, nesse momento, né, as políticas monetárias estão bastante frouxas, tem muita liquidez, tem muito dinheiro no mundo, portanto, não seria tanto problema aumentar o endividamento porque você não teria um custo muito alto. O problema com essa visão é que, em função dessa percepção de risco, muito embora as taxas de juros nominais estejam em patamares relativamente baixos diante do histórico da economia brasileira, mas a taxa de juros efetiva, né, ela já é contaminada por essa incerteza. Então, não é verdade que você não tem nenhum constrangimento em fazer emissão de moeda ou aumentar endividamento para fazer frente a esses gastos, né? Isso tem custo e não me parece também que seja uma saída que poderia resolver o atual dilema. No fundo, Pedro, me parece que o problema é político, né? Como é que o governo vai, não só o governo, mas os líderes políticos, né, Câmara e Senado, como é que essa elite política vai alocar recurso orçamentário? Então, esse é um movimento que joga mais recursos para os grupos mais vulneráveis, mas, na verdade, não retira uma série de privilégios dentro do orçamento. Então, no fundo, o que a gente precisaria definir é olhar bem com cuidado despesa, receita e fazer com que essa equação seja uma equação que beneficie os grupos mais vulneráveis que dependem mais dessa ação do Estado para gerar um mínimo de desenvolvimento. Rafael, de certa forma, o mercado tem expectativa agora para o nome desses substitutos, desses 4 secretários. O deputado Ricardo Barros chegou a dizer que serão substitutos técnicos também. A gente observa que é uma tendência do ministro Paulo Guedes buscar ali para a sua equipe gente técnica muito bem qualificada para compor a sua equipe econômica. Mas, enfim, muita gente também já deixou a equipe de Paulo Guedes justamente por não querer acabar trazendo ali para o seu trabalho políticas que não fazem parte do seu ideal de trabalho, né? Patrícia, não me parece que seja nesse momento uma questão do substituto, de quem venha, porque no fundo a percepção é que a perna política, né, a decisão de governo não passa mais em proteção, no encaminhamento da agenda econômica que tinha como centro responsabilidade fiscal. A preocupação agora é que a política, no fundo, enxerga o projeto de reeleição como passando por esse aumento de expansionismo e uma ideia de que, se alterar a lógica do teto, não teria grandes consequências. Por isso que a gente está vendo hoje, né, e ainda segue essa tendência de perda, de desvalorização dos ativos brasileiros, especialmente no dólar. Então, independente dos nomes que venham a substituir, sem essa ideia de que o ministro Guedes está contemplado e é protagonista das decisões e que, na verdade, o governo não aposta mais nessa agenda econômica, com essa leitura, dificilmente vai ter algum nome que chegue para, de fato, acalmar essa percepção mais alarmista dos mercados. Rafael, muito obrigado aqui pelas explicações, pela participação ao vivo, né, repercutindo esse que é o assunto principal hoje no país, essas questões ligadas à área econômica e fiscal do governo. Bom fim de semana, até uma próxima. Eu que agradeço, Pedro, Patrícia, a oportunidade de estar conversando com vocês na Band News. Fico aqui à disposição. Uma boa fim de semana a todos.
Obrigada. 10 horas, 15 minutinhos, já que o assunto bom